O nosso bom dia a todos vocês, nesta manhã, domingo, dia 21 de março de 2021. Eu quero fazer uma pergunta: como é que está o teu coração? Como é que está a sua mente, o teu mundo interior? Eu espero que nessa manhã todos nós encontremos aquilo que Davi disse no Salmo 23, as águas de descanso. As águas tranquilas da parte do nosso Deus, nos levando como seu rebanho, como seu povo, ao descanso da nossa mente. Mesmo que ao nosso redor, mesmo que o nosso mundo exterior esteja em turbulência, com várias tribulações, mas que o nosso mundo interior possa se renovar nesta manhã na presença do nosso Deus, no deleite neste culto solene que juntos prestaremos ao Senhor. Eu quero levá-los nesta manhã, abrindo assim este culto, ao Salmo de número 34, Salmo de número 34. Eu peço que você abra a sua Bíblia, seja ela impressa ou em algum aplicativo do seu smartphone. E eu quero te pedir que você olhe atentamente para estes versos. Este salmo é um salmo de Davi. E ele diz: bendirei o Senhor em todo tempo. Não havia tempo mau para Davi bendizer ao Senhor. Ele diz em todo tempo. Em tempo de bonança, certamente, ele fez isso. Em tempo de paz, em tempo de tribulação, em tempo de angústia, bendirei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Vejam isso. Livrou-me de todos os meus temores. Nós estamos vivendo um tempo de temores, um tempo de medo. Medo em relação à nossa vida, à nossa saúde, a saúde de pessoas que amamos, que convivemos. Vivemos temores dentro da economia do nosso país. Vivemos temores se vamos conseguir colocar o alimento na mesa. Busquei o Senhor, leio novamente o verso 4, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura paz, empenha-te por alcançá-la. Agora, prestem atenção no que Davi diz nestes versos seguintes. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor.
O rosto do Senhor é contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. O rosto do Senhor é contra os que praticam o mal, diz o verso 16. Mas o 15 e o 17 diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Clamam os justos, e o Senhor os escuta. Oremos, irmãos. Oh Deus, este salmo certamente nos conduz às águas de descanso. Porque neste salmo Davi nos leva a compreender que ele mesmo estava passando por tribulações, estava passando por medo, por angústia, por sofrimento. Mas este homem, os quais teus servos no primeiro século o identificaram como um homem segundo o teu coração, ele tem muito a nos ensinar, como um pecador alcançado pela graça do Senhor, a nos ensinar em todo tempo os nossos lábios refletir o cuidado do Senhor sobre o nosso coração, portanto, bendizer ao Senhor em todo tempo, engrandecer ao Senhor e lhe exaltar, buscar ao Senhor, porque os teus olhos estão atentos, repousam sobre nós, e os teus ouvidos abertos ao clamor do teu povo. Queremos provar, Senhor, nesta manhã, o quanto o Senhor é bom. Queremos provar nestes dias maus que estamos vivendo, Senhor, a tua bondade, a tua fidelidade. Ó Deus, em nome de Jesus, nesta manhã nós nos lembramos daqueles que sofrem de uma forma mais efetiva, e por efetiva eu me refiro no seu corpo, daqueles que estão passando pelo enfrentamento deste vírus, daqueles que têm seus familiares hospitalizados, daqueles que estão talvez dentro do lar, mas num cômodo, numa parte da casa, porque encontra-se também contaminado por esse vírus. É inevitável nós não lembrarmos, Pai, desse contexto que nós estamos vivendo. E nós clamamos a tua misericórdia, Senhor. Nós clamamos a tua compaixão. Quantos irmãos, quantas pessoas, quantas vidas nós temos clamado a ti, que estamos diariamente tomando conhecimento do enfrentamento deste vírus. Deus, olhe com compaixão, com misericórdia para estes, Pai. Mas também temos motivos para agradecer ao Senhor por livrar alguns irmãos deste vale da sombra da morte. Obrigado porque o Senhor tem nos atendido. Obrigado porque o Senhor, de forma tão graciosa, generosa, bondosa, tem nos atendido, tem nos respondido. Obrigado pelo restabelecimento de irmãos
Mas, Senhor, mesmo não entendendo os porquês, existem alguns que o Senhor chamou, que encontra-se no antegozo, aguardando a volta de Jesus para receber um corpo glorioso. Encontram-se neste antegozo da maravilhosa presença do Senhor. Mas quanto aos seus aqui, Pai, debaixo do sol, aqui nesta terra, sofrem, estão em luto, em dor, por causa dessa separação, mesmo que momentânea. Consola estas vidas, Pai, consola estas famílias, derrama sobre estes um bálsamo especial, sobre estas feridas da alma, do coração. Só o Senhor é capaz de perscrutar de fato a dimensão, a extensão, a profundidade desta dor. Espírito Santo de Deus, consola estas vidas, estas famílias. Pai de toda consolação, clamamos por este consolo. Deus, em nome de Jesus, como eu abri este culto aqui, juntamente com os meus irmãos que aqui estão no serviço litúrgico, como também com os demais que estão com a gente pela internet, leva-nos às águas tranquilas, Pai, às águas de descanso, e faz com que o nosso coração, que está agitado, está alarmado, está sobressaltado, que está em estado de alerta a todo momento, faça-nos descansar em Ti, Pai, na gloriosa presença do Senhor, nesse chamado do Senhor para cultuarmos a Ti nesta manhã, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Vamos cantar, irmãos, o hino de número 105. Este hino fala da certeza nossa como crentes no Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir, se você puder, onde quer que você se encontre, se for possível, coloque-se de pé. Vamos cantar ao Senhor este hino, a certeza do crente. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo
que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Podem sentar, se vocês conseguiram se colocar de pé. Nós vamos novamente abrir a palavra de Deus em outro salmo, um salmo que em alguns momentos o salmista expressa uma imprecação àqueles ímpios que, por serem ímpios, não temem a Deus e agem conforme o seu coração enganoso, agem num olhar tão distante do próximo. Pegando um gancho no final da carta de Paulo aos Romanos, Paulo fala dos inimigos da cruz de Cristo, do reino de Deus, e fala que o Deus deles, ou destes, é um Deus conforme o seu próprio ventre, é um Deus produzido por eles mesmos. E aqui o salmista do Salmo 94, em alguns momentos, ora de forma imprecatória, mas também destaca o homem bem-aventurado no Senhor, mas também destaca que os olhos do Senhor e os ouvidos do Senhor estão atentos. Acompanhe a leitura, Salmo 94. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. E dizem: o Senhor não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que os homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece. Olha o que o salmista diz, não só os atos, mas olha, o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhes dares descanso nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança, mas o juízo se converterá em justiça, e seguir-lhe-ão todos os de coração reto. Quem se levantará ao meu favor
contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Olha a resposta do salmista: se não fora o auxílio do Senhor, já minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, olha ele tentando buscar o recurso nele mesmo. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, a qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida dos justos e condena o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor nosso Deus os exterminará. Eu estava lendo esse salmo nessa semana, eu falei, gente, o salmista está no século 21 aqui? O salmista, ele está em 2021, o salmista está passando este contexto que nós estamos. Por isso que a Bíblia, ela é atemporal, irmãos. Ela fala com a gente em todo o tempo. Nós vamos orar agora pelo nosso Brasil, nós vamos orar pela nossa economia, nós vamos orar pelos hospitais, nós vamos orar pelas pessoas que estão investidas de autoridade em nossa nação. Nós vamos colocar agora diante de Deus a nação brasileira. Eu queria que você, por algum momento, orasse com a gente, que você não só acompanhasse a oração e no final dissesse amém, mas que você ore agora, dedique-se neste tempo agora, deste culto solene, um momento de oração, intercessão pela nossa nação. Logo após algum tempo considerável de oração, eu vou pedir ao presbítero Gedaias, que está aqui acompanhando a sua esposa Cisínia, pois ela está tocando, ele então está acompanhando a sua esposa, para que depois de um momento de oração individual nossa, ele quebre esse silêncio com uma oração audível. Bondoso Deus e Pai, nós nos colocamos na presença do Senhor para interceder por nós mesmos, pela nossa igreja, pelo nosso país. Neste momento, ó Deus, que temos sido afligidos com tantas preocupações, com ansiedades, porque somos pecadores. Ó Deus, quando nos pegamos ansiosos, nós vemos como somos fracos e como precisamos do Senhor, da misericórdia e da graça do Senhor. Quando olhamos, ó Deus, ao nosso redor e vemos amigos nossos, irmãos na fé, queridos da família, sendo acometidos por esse vírus, sendo levados, ó Deus, a tratamentos tão severos, isso nos faz refletir sobre a nossa própria vida, Fragilidade, finitude, sobre como, ó Deus, somos passageiros, como somos névoa sobre a terra e como, ó Deus, estamos a caminho daquele encontro com o Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a perseverar na confiança de que o Senhor é quem cuida de nós todos os dias. Clamamos, ó Deus, pelas famílias que têm perdido seus queridos, estão tristes, enlutadas, com saudades. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha com conforto, aquele consolo do Senhor. em nome de Jesus, Pai. O Senhor abençoe essas famílias, ó Deus, com graça, com misericórdia. Clamamos, ó Deus, pela visitação do Senhor no nosso meio. Que o
Que o Senhor venha alegrar o nosso coração com as tuas promessas maravilhosas, Em ó nome Deus. de Jesus. Que o Senhor venha alegrar o nosso coração e sedimentar os nossos pés sobre a rocha que é Cristo. Amém. Aquele, ó Deus, que não se poupou, mas se deu por nós, Sim, Deus. para que pudéssemos ter vida na tua presença. Sim, Jesus. Ó Deus, tem misericórdia. Clamamos também pelo nosso país, ó Deus. Como disse o teu servo, parece que esse salmo foi escrito para os nossos dias. Ó Deus, tem misericórdia. Olha para o teu povo. Olha, Senhor. E em favor do teu povo, ó Deus, refreia o mal, Por favor. as Jesus. más intenções. Aqueles, ó Deus, que têm semeado contendas no nosso país, têm semeado, ó Deus, discórdia, ódio, e estão perturbando a vida da sociedade, ó Deus, com medidas tão terríveis. Ó Deus, dá inteligência, dá sabedoria, ó Deus, aos governantes, para que eles tomem decisões mais sábias, com soluções mais duradouras. Ó Deus, abençoe a ciência que tem produzido vacinas, que essas vacinas, ó Deus, produzam os efeitos que nós estamos tanto precisando. Sim, Pai. Ó Deus, traz alívio, traz bálsamo para o teu povo, traz, ó Deus, conforto, traz segurança. E, ó Deus, que aquele senso de dependência do Senhor esteja mais aguçado agora do que nunca nas nossas vidas, porque o Senhor é reto juiz. Os teus olhos estão sobre toda a terra, ó Deus. Sim, Pai. Nada passa desapercebido ao Senhor, e o Senhor tem visto, ó Deus, o que tem acontecido. Pedimos, ó Deus, misericórdia. Por favor, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor refreie o mal, que o Senhor abençoe o bem, que o Senhor faça prosperar, ó Deus, aqueles que têm procurado de fato o bem do povo. Abençoe, ó Deus, a classe médica, Sim, que está Pai. exposta todos os dias a esse vírus. Oh, Deus, continue guardando. Homens que estão se entregando, mulheres que estão se entregando, ó Deus, para servir o povo, Verdade, Pai. para socorrer o povo. Abençoe, ó Deus, nós te clamamos o nosso país neste momento. Deus, Jesus. Aqueles, ó Deus, que Cirurgia. têm usado deste momento para obter dividendos políticos, ó Deus, tem misericórdia, não deixa isso prosperar não, Deus. Faz com que esses homens comecem a pensar no bem do povo brasileiro. Clamamos, ó Deus, por misericórdia. Em nome de Jesus. Os dias são maus, mas nós queremos declarar que vivemos na dependência do Senhor. E pedimos, ó Pai, que o Senhor venha acalmar o nosso coração Calma, Senhor. nesses dias maus. Ó Deus, fala ao nosso coração nessa manhã, edifica a tua igreja nessa manhã, fortalece a tua igreja precisa de uma visitação especial do Sim, Senhor. Senhor. Nós te clamamos por isso, ó Deus, e descansamos, queremos descansar. Ajuda-nos nisso, ó Deus, a descansar de fato nas tuas mãos poderosas. É o nosso clamor nesse momento, nessa manhã, por todos nós, pela nossa igreja e pela nossa nação. No nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. O primeiro salmo que abrimos o culto desta manhã, o início deste salmo, que foi o 34, diz: o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Pode vir, por favor. Vamos cantar então, vamos louvar ao Senhor com músicas, com louvores por meio do canto. Façamos isso, mesmo neste tempo mau, mas nós, como povo de Deus, podemos, com os nossos lábios, fruto da nossa confissão ao nome de Jesus, podemos louvá-lo. Faça isso neste momento. Eu quero novamente te convidar, se você puder, onde você estiver, se colocar de pé, faça isso. Vamos louvar ao Senhor com cânticos. Bom dia, irmãos. Para começar nosso período de louvor e adoração, nós vamos louvar com como é precioso o irmão. E mesmo que nós, infelizmente, ainda não possamos estar reunidos aqui, a gente sabe que a igreja, na verdade, somos nós. E o nosso irmão é o nosso próximo, com quem a gente convive todo dia, com quem a gente se encontra. Então, assim, que a gente possa
louvar e com o coração esperançoso de que virão dias que a gente vai poder voltar a estarmos congregando como igreja do Senhor. Como é precioso, irmão. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus para que a gente possa estar sempre com o coração, apesar de não deixar de se importar com as coisas daqui, mas estar com o coração no reino dele, buscando ele acima de tudo, que as outras coisas são acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia.
Que seja esta disposição do nosso coração, buscar sempre em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. São palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, quando inclusive fala dentro de um contexto da ansiedade. Ansiedade que nós não podemos acrescentar um côvado, que é essa medida aqui aproximadamente, a nossa existência aqui na terra. Se você se colocou de pé, pode sentar. Nós vamos meditar na palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, os versos que leremos serão os versos a partir do 30 até o 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do verso 30 até o 34. Eu vou novamente pedir que você acompanhe atentamente a leitura destes versos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Senhor, o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousou contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi, com efeito, o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, eu te enviarei ao Egito. Deus, nosso coração, ele está sedento por ouvir tua voz. E nós entendemos que ouvimos tua voz através da tua palavra. Fala com a gente no dia de hoje. Alimenta-nos, Pai, para a nossa peregrinação neste deserto que temos caminhado. Nos dê o maná para nosso sustento. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, onde estamos aqui no registro de Lucas, neste livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos aqui diante da fala de Estevão. Estevão, no capítulo 6, a partir do verso 8, Lucas nos diz que este homem cheio de graça e de poder, ele fazia sinais e prodígios ali no povo, em Jerusalém. Só que levantaram-se, porém, diz aí o verso 9, dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia, Ásia, e discutiam com Estevão. Porque Estevão pregava Jesus Cristo, a resposta de Deus para o homem. E estes homens da sinagoga não deram por satisfeitos, pois Estevão, além de cheio do Espírito Santo, Estevão também diz o verso 10 aí do capítulo 6, que era um homem também cheio da sabedoria e do Espírito Santo de Deus. Estes homens então procuram subornar outros homens, para que, mentindo contra Estevão, colocando palavras em sua boca, estes homens agora levam este servo de Deus para o Sinédrio. E ali agora no Sinédrio, diante daqueles homens que estariam julgando a vida de Estevão, Estevão, ao invés de fazer ali naquele lugar, um lugar de defesa, pois estava no banco dos réus, Estevão faz ali daquele lugar um púlpito, anunciando os desígnios, os propósitos de Deus para a vida dos homens na encarnação de Cristo.
Estevão começa então, diante daqueles homens ali do Sinédrio, a relatar o que nós encontramos ali no livro de Gênesis, nós encontramos ali também no livro do Êxodo, desde Abraão, ele passa pelos patriarcas, passa por Moisés, menciona de forma sucinta os profetas e fala até chegar à pessoa gloriosa de Cristo. E eu quero me deter na parte do seu discurso, ou do seu sermão, podemos até dizer assim, quando ele fala, quando Deus levanta Moisés para libertar o seu povo no Egito. E eu quero destacar nesta fala de Estevão, que ele está, na verdade, reverberando o livro do Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 23, depois nós vamos até este capítulo e este livro também. Eu quero destacar aqui três formas como Deus fala a Moisés naquele contexto de sofrimento do povo dele no Egito. Se você reparar o verso 34 do capítulo 7, aí de Atos, ele disse, o próprio Deus diz, na verdade, que ele viu, ele ouviu, e por isso ele desceu, usando a vida de Moisés para libertar o povo. Eu queria destacar isso, irmãos, nesta manhã para a gente. Deus vê, Deus ouve, e se fôssemos traduzir isso numa mímica, como a canção das crianças, Deus age. Deus vê, Deus ouve e Deus age. O próprio Deus, Estevão narra aqui, que o povo de Deus entrou no Egito através daquela fome que existia, ou que existiu em toda a terra naquele contexto. José estava no Egito, segundo homem do Egito, governador do Egito, administrava todas as despensas do Egito. E nós lembramos e conhecemos a história quando seus irmãos vão até o Egito para buscar algum suprimento. E ao chegar no Egito, pela segunda vez, José então se identifica para os seus irmãos que tinha vendido ele para os escravos, para ser escravo na verdade. E ali então, depois de se revelar aos seus irmãos, nós conhecemos essa narrativa, José pede para que fossem buscar o seu pai. E ali o próprio rei do Egito, o próprio faraó disse que a família de José estaria ali suprida naqueles dias de fome, naqueles dias maus, moraria ali no Egito. E ali o povo de Deus entrou no Egito. Só que aqui mesmo, em Atos 7, quando Estevão usa então o banco dos réus como um púlpito, ele diz que o governador, ou melhor, faraó morreu e um outro rei, um outro faraó veio e passou a subjugar o povo hebreu, o povo de Deus dentro do Egito. E o texto diz aqui no verso 34 que Deus viu o sofrimento do seu povo. O sofrimento do povo de Deus não passou despercebido diante dos olhos do Senhor. Nós lemos o Salmo de número 34, se vocês perceberem ou se atentaram, o verso 16 diz que, ou melhor 15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Deus, ele viu o sofrimento do seu povo lá no Egito. Todo aquele trabalho pesado, forçado, dia após dia.
Todo aquele trabalho não estava passando despercebidos diante dos olhos do Senhor. Deus via o gemido daquele povo. E ainda no verso 34, Deus não só via o sofrimento e o gemido, mas Deus também ouvia o gemido. É tão interessante quando a gente começa a se debruçar, a mergulhar na palavra de Deus, porque essa palavra gemido aqui, ela tem um outro significado, um sinônimo na língua grega, que é a palavra suspiro. Sabe que o que Estevão está lembrando aqui é que Deus ouvia o suspiro do povo. Aquele momento em que o povo não conseguia nem expressar em palavras a sua dor, o seu sofrimento, apenas suspirava. Apenas talvez dizia dentro de si: eu não aguento mais. Deus ouvia o suspiro daquele povo. E Deus, diante de ver o sofrimento do povo, de ouvir o gemido, o suspiro do povo, este verso 34 diz ainda que Deus age em favor do seu povo. Porque o texto diz: desci para libertá-los, ou para libertá-lo. Deus vê, Deus ouve, Deus age. Abra lá em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. A partir do verso 23. Nós vamos perpassar aí o capítulo 30 até o verso 9. Diz assim Êxodo, capítulo 2, a partir do 23, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci e vim a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão
com que os egípcios os estão oprimindo. Irmãos, é o próprio Deus que aqui está falando. Atentem, por favor, novamente, as palavras do próprio Deus. Deus, aí no verso 7 deste capítulo 3, ele disse para Moisés: olha, eu vi a aflição do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. E eu desci a fim de livrá-lo. Existem, irmãos, existem promessas nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, que são promessas que elas ficaram ali para aquele povo. Elas não são promessas que passaram para a Nova Aliança, mas existem também outras promessas que perpassaram o povo da Antiga Aliança. São promessas que estão hoje também em pleno vigor e vigência para nós, o povo da Nova Aliança. E eu creio que estas mesmas características com as quais Deus se revela, que a gente chama até de antropomorfismo, que é Deus se manifestar na forma de um ser humano para que nossa mente possa compreender isso. Nós temos um Deus que ainda escuta, um Deus que ainda vê, um Deus que ainda age. Não pensemos que o nosso sofrimento, as nossas lutas, as nossas dores, os nossos gemidos, os nossos suspiros estão passando despercebido diante dos olhos de Deus. Não pensem que a tua dor de ter perdido um familiar, um pai ou uma mãe, um irmão, um pastor, um amigo, um irmão, este sofrimento, esta dor está passando despercebido diante dos olhos de Deus. Não pense que o teu suspiro, porque há momentos que nós não conseguimos nem orar. Há momentos que a gente não consegue nem balbuciar palavras. A gente só suspira. Não pense que o teu suspiro está passando despercebido diante dos ouvidos de Deus. Não pense que Deus está inerte, de braços cruzados, apenas olhando os homens, conseguindo diferenciar os justos dos ímpios e apenas contemplando. Deus, Ele está agindo. Quantas vezes nós temos a sensação, irmãos, de que estamos sozinhos em meio ao sofrimento? Quantas vezes temos a sensação de que não somos vistos, nem pelo nosso irmão, nem pelo pastor, nem por ninguém, e por ninguém, inclusive Deus. Isso nós pensamos. O próprio Davi, no Salmo 13, ele disse: Senhor, até quando? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Sempre? Até quando estarei eu relutando dentre mim? Quantas vezes nós temos essa sensação de que a dor, o sofrimento, as nossas lutas, os problemas atuais que enfrentamos estão passando despercebido diante dos olhos de Deus, diante dos seus ouvidos. Mas isso não é verdade. Jó, no capítulo 28, verso 24, este homem que passou por um terrível sofrimento, ele disse, no verso 24 do capítulo 28, porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo
o que há debaixo dos céus. O Senhor está vendo tudo que está acontecendo com a tua vida. O Senhor está vendo tudo o que está acontecendo nesta terra que Ele mesmo fez, Ele mesmo criou, Ele mesmo chamou do caos para a ordem, mas com a entrada do pecado, o caos voltou, mas Ele está vendo tudo. O salmista, no Salmo 116, verso de número 1, diz o salmista: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. O salmista sabia, o Senhor ouve. Quando clamamos por Ele, quando invocamos o nome dEle, Ele ouve. E um outro salmista diz no Salmo 109, verso 21, mas Tu, Senhor, Deus, age por amor do Teu nome, livra-me, porque é grande a Tua misericórdia. O salmista sabia que esse Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, esse Deus de Moisés, esse Deus dos profetas, é o mesmo Deus que continua agindo. Eu estava nesta semana, desde a terça-feira, pensando nesses atributos do nosso Deus. Ele vê, Ele ouve, Ele trabalha. Quer ver comigo a maior expressão, eu vou dizer sem medo de errar, de qualquer consideração por parte de algum irmão ou irmã que esteja aí com a gente, no outro lado aí da tela, ou dos que estão aqui no serviço. Quer ver a maior expressão de que Deus vê, ouve e trabalha? Está no capítulo 9, profetizado por Isaías. Abra comigo, por favor. Capítulo 9 do profeta Isaías. Olha a maior expressão que existe de que Deus vê, ouve e age. Mas para a terra que estava o quê? Os que estão aqui, digam só um pouquinho alto, mesmo com a máscara. Mas para a terra que estava o quê? Aflita. Agora, olhem para cá. A nossa terra também não está aflita? Nós, moradores desta terra, não estamos aflitos? Olha o que Deus coloca na boca deste profeta. Não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo e a alegria lhe aumentastes. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram a ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. E aqui ele dá um motivo, quando ele diz por quê. Por que agora a terra aqui estava aflita, seus moradores aflitos, em guerra, em sangue, em dor, em sofrimento? Por que agora ele diz que esta terra experimentará, mesmo em meio às batalhas, um refrigério, uma mudança de perspectiva? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será
maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Olha agora. Se a gente acha que este mundo está nas mãos dos governantes, olha agora o que a palavra de Deus nos diz: para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo, o cuidado, o amor do Senhor dos exércitos, o Deus das batalhas, que guerreia as nossas guerras, fará isto. A maior expressão de que Deus vê, Deus ouve e Deus age no sofrimento do seu povo foi Jesus Cristo se encarnar. Foi esta promessa se cumprir quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hoje, então, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, às tragédias, nós podemos experimentar o conselho desse maravilhoso conselheiro, o conselho deste maravilhoso conselheiro por meio da sua palavra. Podemos experimentar este Deus forte, que faz forte ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Diz esse mesmo profeta: os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, porque este Deus forte está conosco através da encarnação de Cristo, porque Ele é Pai da eternidade. O presbítero Gedaias orou falando da nossa finitude, falando da nossa brevidade sobre esta terra, falando sobre a neblina que nós somos. Moisés também contrastou no Salmo 90 a finitude de Deus, a eternidade de Deus, na verdade, finitude não, a infinitude, a eternidade de Deus com a finitude do homem. E ele disse, eu me refiro agora a Isaías: o nosso Deus é Pai da eternidade e nós temos uma promessa de novos céus e nova terra com este Pai da eternidade. Cristo é o príncipe da paz. Ele que nos dá paz na reconciliação com este Deus para termos essa eternidade. E é Ele que também nos dá paz, blindando a nossa mente e coração, para que não sejamos consumidos por tudo que está orbitando em nossa vida ou até dentro da nossa vida. A maior expressão, então, irmãos, de que Deus vê, de que Deus ouve e que Deus age, é a encarnação de Jesus Cristo. Jesus é tão interessante que Ele expressa o Pai. Eu ontem, finalizando a preparação desta meditação com vocês, eu comecei a olhar para o ministério terreno de Cristo. E como Jesus é Deus, porque Jesus também viu. Existiam pessoas sofrendo e Jesus viu. Eu peguei um texto, até anotei aqui, Mateus 8,14, não precisam abrir, mas quando Jesus chega na casa de Pedro, logo no início que Jesus chama Pedro para ser pescador de homens, seu discípulo, diz o texto lá de Mateus que tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra de Pedro enferma, acamada. Jesus viu. Como pai que viu o sofrimento do povo, o gemido do povo, Jesus também viu aquela mulher acamada. E Jesus a curou. Jesus também, ouvido sensível, Ele também ouvia. Mas nesse exemplo que eu darei agora, que Ele ouviu, não precisava nem de um ouvido sensível. Quando Bartimeu clamava, Jesus,
filho de Davi, tem compaixão de mim. E toda a multidão, imagine o barulho, gente, aquela multidão, o povo, parece que o povo do Oriente, né, fala mais alto e tudo, mas está lá Bartimeu, Jesus, filho de Davi. E Jesus ouviu aquele homem, aquele cego, e Jesus para e toca naquele homem, no sofrimento daquele homem. Jesus age, ou agiu. Quantas coisas maravilhosas o Senhor Jesus fez. Quantas coisas maravilhosas Jesus fez. E Jesus diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O que eu quero falar é isso. Eu não vou ficar patinando aqui. O que eu quero dizer para você objetivamente nessa manhã é que o teu Deus, o nosso Deus, Ele continua vendo, Ele continua ouvindo. Eu estou colocando propositalmente no gerúndio. E Ele continua agindo. O último texto que eu quero que você abra, então, abra na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso de número 12. Primeira de Pedro 3, verso 12. Olha o que disse este apóstolo de Jesus: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Eu disse que existem promessas que ficaram ali para o povo da antiga aliança, era para a nação de Israel. Eu disse que existem promessas que perpassam o povo da antiga aliança, são promessas para o novo Israel de Deus, a igreja de Cristo em toda a terra. E Pedro se apropria do Salmo 34, verso 16, verso 15, e ele diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Deus está vendo o teu sofrimento, Deus está vendo a tua dor. Os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mesmo o teu gemido quando você não consegue orar. E Deus age. Eu só quero fazer uma observação importante quando eu falo que Deus age. Você reparou o texto de Atos 7, verso 34? O texto lá de Êxodo, capítulo 2, ali do 23, finalizando o capítulo 2, e os primeiros versos do capítulo 3, diz que Deus desceu, Deus agiu. Mas por quem Ele agiu? Foi Ele mesmo que fez ou Ele levantou Moisés? Ele levantou Moisés. O que eu quero dizer que, via de regra, ordinariamente, Deus vê, Deus ouve e Deus age através do seu povo, através da sua vida, através das nossas vidas. Quando nós olhamos os milagres extraordinários, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, nós vemos vários agir de Deus na história. Mas
olhem atentamente estes milagres que chamamos de extraordinários. Via de regra, eles vieram pelos meios ordinários. Abertura do Mar Vermelho, quem abriu? Deus. Mas quem tocou lá? Deus mandou Moisés, toca com a vara. Eu estou vendo e ouvindo o gemido do meu povo, o sofrimento do meu povo. Então desci. Mas quem agiu pelo braço de Deus? Moisés libertando o povo. A multiplicação dos pães. Deus multiplicou os pães a ponto de alimentar uma multidão. Mas como que este milagre começou? Com poucos pães e peixes de um menino que estava ali. O que eu quero dizer e finalizar é que Deus tem visto, Deus tem ouvido o sofrimento das pessoas, do seu povo, mas Ele quer usar a minha vida, a sua vida, como instrumento nas mãos dEle, para que, por meio das nossas vidas, as pessoas venham ver Deus agindo, ou Deus agir. Então, neste tempo que nós estamos passando de dor, sofrimento, medo, angústia, seja um instrumento, como um autor, para mim é o autor que está no pódio dos que eu mais gosto, Paul Tripp. Está vivo esse irmão. Ele tem um livro que está traduzido aqui para o Brasil como título, Instrumentos ou Instrumento nas Mãos do Redentor. Seja você, sejamos nós um instrumento nas mãos do Redentor, para que famílias, vidas, para que este Brasilzão saiba que existe um Deus que vê, que ouve e que age. Vamos orar? Antes de orar, deixa eu pedir, Nil, nós não combinamos, ao vivo é assim, aquele cântico, sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, consegue tocar no piano ou no violão ou não? Se não conseguir, a gente canta a capela, mas nós vamos orar primeiro. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por este consolo tão grande, que é saber que o Senhor vê, ouve e age em nosso favor, em favor do teu povo. E o Senhor tem visto tudo que nós temos passado, nas mais diversas facetas da vida. Tem misericórdia da gente, Senhor. E age, Senhor, em nosso favor, através da vida dos nossos próprios irmãos, através da tua igreja, através de homens piedosos, Senhor, colocando nos lugares de posição, de autoridade em nossa nação, de homens que de fato temam ao Senhor e se coloquem como instrumento em tuas mãos. Consola nossas vidas, encoraja as nossas vidas com esta palavra, Pai. Porque foi por causa desta palavra que Estevão estava decidido a não se defender, mas anunciá-la, mesmo que isso custasse a sua vida. Mas o sangue daquele irmão, que foi o primeiro mártir da igreja primitiva, aquele sangue derramado naquele lugar, naquele contexto, foi a chave que destrancou as portas para que o Evangelho chegasse até os gentios, ou seja, até nós. Porque entendemos à luz do texto que a partir daquele momento ali, a tua igreja se espalhou, então o Evangelho foi anunciado. O Senhor trabalha de formas que nós, em muitos momentos, não compreendemos, mas tudo que o Senhor faz é perfeito e bom. Louvado seja o teu nome. Amém. Vamos ficar de pé para a gente encerrar.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Que a graça de Jesus Cristo, a resposta de Deus que tudo vê, que tudo ouve e que sempre agiu na história e continua agindo, que esta graça por meio de Jesus Cristo seja sempre abundante em nosso meio, no nosso coração, na nossa caminhada. Que o amor de Deus, amor que não passa despercebido, amor que não é discreto, amor, na verdade, extravagante, que este amor continuamente seja derramado em nosso coração e que a bendita consolação do Espírito Santo, que temos em nós como garantia de que seremos, pela volta de Jesus, resgatados de nós mesmos e deste mundo que jaz no maligno, com esta filosofia do inferno, mas que essa bendita garantia de que somos do Senhor, por meio do Espírito Santo que habita em nós, trazendo consolo, trazendo encorajamento, tudo quanto precisamos, que estas bênçãos do Deus Trino repousem, sejam abundantes em nossas vidas, irmãos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Se você se colocou de pé, pode sentar. Alguns avisos finais aqui para a gente poder ter alguns aí irmãos aqui, alguns grupos aqui da igreja, e por grupos eu não falo divisões, mas alguns grupos, termos a nossa escola dominical online, pelo aplicativo, como exemplo dos adolescentes que estão tendo aula da escola bíblica dominical. Mas queremos lembrá-los que hoje teremos culto às 19 horas, nós estaremos liberando aí no canal nosso no YouTube o culto vespertino. Estejam então aí às 19 horas para juntos adorarmos a Deus. Queremos também lembrar a vocês que temos um telefone para que você possa entrar em contato e compartilhar e expressar a tua necessidade. Lembre
Lembre-se, na verdade, Deus age, continua agindo, e via de regra através dos meios providenciais que são as nossas vidas. Se você tem alguma necessidade, ligue para o telefone, eu vou te pedir para o celular, ou passe uma mensagem de WhatsApp neste número celular, está aqui, e compartilhe aí com a secretária da igreja a tua demanda, a tua necessidade, e procuraremos ser um braço da parte de Deus para a sua vida e para a sua família, ok? Lembramos aos membros da igreja a fidelidade que temos ao Senhor em tudo na nossa vida, e por tudo inclui aí a nossa área financeira também. Então, nós pedimos a devolução dos dízimos e também das ofertas. A obra de Deus continua avançando. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, logo mais às 19 horas. Deus abençoe.